Deus, amém, queridos. Que igreja linda, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Nós tivemos aqui alguns domingos atrás e foi um testemunho muito impactante, que falou da minha avó Corina, né? De tudo que ela fez no Evangelho, uma intercessora do Senhor. E as orações da minha avó Corina alcançou a próxima geração. E nós estamos aqui hoje para servir na casa do Senhor. Eu, William, minha tia que está ali, Magnólia, né, como uma missionária. Né, nós estamos aqui hoje pela intercessão de uma pessoa, queridos. Talvez foi alguém da sua família, um ente querido, um amigo, né? Alguém que intercedeu pela sua vida. Jesus disse um dia: eu oro por esses, mas por aqueles que ainda irão crer em mim. Amém? A oração de Jesus nos alcançou, queridos. A oração de intercessores lá do passado nos alcançou. Amém? Glória a Deus. Quero dizer que é um privilégio, pastor Marcos, né, de estar aqui, poder compartilhar da palavra do Senhor. Como a minha esposa disse, nós estávamos ali na sala e ele estava compartilhando tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, né? A cura, os milagres, os sinais. E logo o término ali, o pastor falou, né? Vamos orar aqui, pastor Kleber, né? Deus vai te usar poderosamente. Eu falei, pastor, né? Daniel, ele estava ali na cova dos leões, né? Mas eu hoje estou me sentindo um leão na cova de Daniéis, né? Depois aí desse testemunho todo, eu estou me sentindo um leãozinho ali na cova dos leões. Mas é um privilégio, né? Estar aqui nessa noite. E eu quero compartilhar a mensagem. Gostaria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo de número 6, o versículo é a partir do número 1, nós vamos até o número 14. O Evangelho de João, verso de número 6, capítulo de número 6, verso número 1, amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão tinha com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejavam, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, queridos? Você pode estender as suas mãos mais uma vez para a minha vida? Pai, nós te damos graças, Senhor, glorificamos seu nome, bendizemos ao Senhor, meu Deus, nessa noite.
Te agradecemos, te louvamos, bendizemos o seu santo nome, Senhor. Como a sua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali eu estaria. Nós cremos, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. Anjos, Pai, ó Deus, já estão trabalhando neste lugar, Senhor. Ó Deus, que o poder do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas nessa noite. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, queremos ouvir a sua voz nessa noite, Pai. Ó Deus, que a semente, Senhor, seja como aquele quarto solo, Senhor. Ó Deus, que brotou, que germinou, que cresceu, que deu 60, ó Deus, 30 e 100 por um, Pai. Que seja também aqui nessa noite, que a sua palavra venha e traga o resultado pelo qual ela foi enviada nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje nessa noite. Que bom que você veio cultuar ao Senhor nessa noite. É um privilégio, né, queridos, podermos estar aqui. Nós poderíamos estar em qualquer lugar desse planeta, mas nós estamos aqui. E é um privilégio, né? O Senhor nos trouxe aqui, foi um toque do Espírito Santo. Nós somos privilegiados por ter sido escolhido, né, pelo Senhor. E o pastor Marcos estava aí compartilhando, né, que nós estávamos num café de pastor. E foi muito bom estar ali, né, foi alguns dias atrás. E tinha um pregador ali, que no final Deus começou a usar ele em revelações. E ele falou com algumas pessoas, e no final ele falou: até aqui o Senhor falou comigo, eu quero orar para encerrar. E ele orou, e ele encerrou, e nós pensávamos, né, ali orou, encerrou, e de repente quando ele terminou aquela oração, ele foi até a nossa mesa. E ele falou que via, né, o pastor com um radinho, né, no seu ouvido, e ele falou: meu Deus, mas o que é isso, né? Eu vi, né, esse rapaz que ele não conhecia ali, né, ele via ele com um radinho ali, e ele falou: meu Deus, mas o que é isso? E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falava com ele: você está sintonizado com a minha palavra, sintonizado com o meu coração. E é aquilo que você tem buscado, pastor Marcos. E ali foi muito bom estar ali, queridos. E na sexta-feira eu ouvi ali a live, né, que o pastor Marcos estava compartilhando ali. E foi muito forte, muito forte. Quando ele falou que Deus falou com ele na madrugada 4 vezes. E falava de múltiplos de 7, 14, 21. E citava 2 Crônicas, capítulos 7, versículo de número 14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um grande mover de Deus através do arrependimento, queridos. Eu creio que o Senhor está nos alcançando nesses dias, amém? Ele citava também em Romanos 12, capítulo número 1, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Nós estamos aqui, queridos, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento era sacrificado animais e o Senhor recebia aquela adoração. Mas hoje o sacrifício é vivo. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você, queridos. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Enquanto nós adoramos nessa noite, queridos, eu creio que a adoração subiu e a presença do Espírito Santo está sobre este lugar, amém? Nesta noite eu creio que o inimigo já foi derrotado, demônios já foram amarrados, açoitados, anjos do Senhor já te visitaram a sua casa, o seu lar, os seus familiares. Enquanto você veio buscar a presença do Senhor, o Senhor diz: eu estou visitando a sua casa, o seu lar, o seu marido, a sua esposa, os teus filhos.
Amém, glória a Deus. E o verso número 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Foi a passagem que ele compartilhou na sexta-feira, eu fui muito impactado, e ele dizia: há um grande mover de Deus acontecendo hoje. Eu creio, queridos, que há uma promessa para esta igreja, há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Para cada área da sua vida existe uma palavra de Deus. Amém? O texto que nós acabamos de ler, fala sobre a multiplicação de pães e peixes, mas antes, o texto, em um dos evangelhos, porque essa passagem ela se encontra nos 4 evangelhos, e um dos evangelhos, ele vai falar ali da morte de João Batista. Sabemos que João Batista, ele veio para anunciar, ele veio para preparar o caminho do Senhor. A sua mãe foi cheia ali, do Espírito Santo, e João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, preparado para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar a verdade, para anunciar Jesus Cristo, e ele foi muito usado. Ele curou, ele batizou muitas pessoas. João Batista batizou, ele tinha uma mensagem do reino de Deus: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E arrependimento quer dizer metanoia, e metanoia quer dizer mudança de mente. O que João Batista anunciava, o que Jesus Cristo anunciava, é para que nós tivéssemos a nossa mente mudada, transformada, para que nós pudéssemos receber o reino de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A cada busca, a cada reunião, a cada encontro com o Senhor, queridos, Ele está transformando as nossas mentes. E quanto mais Ele transforma, mais nós recebemos o reino de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quantos aí recebem o reino de Deus sobre a sua vida? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ele disse: eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. João Batista, por repreender Herodes, sabemos que ele foi morto, decapitado. E a Bíblia diz que os seus discípulos pegaram o corpo e o sepultaram. E logo após de ter sepultado João Batista, eles vão até Jesus e falam o que tinha acontecido. E a Bíblia diz, de repente, Jesus, quando recebe ali aquela notícia, ele se ausenta para um lugar. Ele pega o barco e ele vai para um lugar. Provavelmente Jesus estava triste ali, por ter perdido o seu primo, um dos melhores amigos, um profeta, que veio anunciar. E ele estava ali, queridos, e a Bíblia diz então que ele se ausentou para um lugar. E quando ele estava ali, talvez para fazer uma reflexão, para passar aquele momento de luto, de repente uma multidão foi até Jesus Cristo. Talvez você está aqui nessa noite, você passou por momentos difíceis, ou talvez você está passando por um momento difícil na sua vida. Talvez um luto, talvez uma perda, talvez uma prova no seu casamento. Talvez você esteja enfrentando algumas coisas, queridos, mas da mesma forma que as multidões foram até Jesus e receberam um milagre da parte de Jesus, o Senhor, imediatamente, ele estava triste ali. Ele levantou a cabeça e foi usado poderosamente. Sabemos que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. O Senhor fala para você nessa noite. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas levanta a sua cabeça, porque existe pessoas que dependem de você. Quantas vezes lá no passado você passou dificuldades, talvez um luto,
Talvez uma situação que assolou a sua casa, a sua família, e você teve que ser forte. E muitas vezes nós nos enfraquecemos pelas dificuldades, pelas provas, pelas perseguições, pelas frustrações da vida, queridos. E o Senhor, Ele tem poder para nos levantar, amém? Ele está fazendo isso novamente nessa noite. E o Senhor diz, existem pessoas que estão dependendo de você. Talvez os seus filhos, talvez os seus pais, talvez os seus irmãos, talvez um ente querido, queridos. O Senhor diz, eu estou levantando pessoas aqui nessa noite, pelo poder do Espírito de Deus. Amém, glória a Deus. E aquela multidão foi ter com Jesus, e os discípulos falaram, mestre, mas já está ficando tarde, vamos despedir a multidão. Despede, Senhor, porque já está ficando tarde, manda eles então para as cidades, para as aldeias, para eles comerem alguma coisa, porque grande era aquela multidão. A Bíblia diz que existia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os teólogos dizem que tinha por volta de 20.000 pessoas ali, queridos. Era uma multidão e muita gente estava sendo curada. E os discípulos quiseram dar um direcionamento em Jesus, olha só. E de repente, eles não imaginavam o que ia acontecer. E o Senhor, para experimentar Felipe, disse, Felipe, o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? E Felipe, então, ele começou a fazer cálculos, 200 denários, 200 dinheiros de pão, não seria capaz de alimentar todo este povo. Jesus, ele faz aquela pergunta experimentando Felipe, queridos. E Felipe, como era um discípulo próximo de Jesus, um dos 12, Jesus estava o experimentando. E muitas vezes nós vamos passar por situações em nossas vidas que o Senhor vai permitir, queridos, para que nossa fé seja provada, amém? Não para nos destruir, não para nos derrubar, mas para que nós possamos sair mais fortes, amém? Eu quero dizer em nome de Jesus, que essa luta, essa prova, o Senhor está permitindo para que você cresça, para que você suba um degrau, para que você cresça em nome de Jesus. Amém? Ele experimentou ali, só que ele, com a calculadora, não existia calculadora na época, ele começou a fazer contas. Mas Jesus estava esperando que ele tivesse uma outra atitude diante daquela situação, uma atitude de fé. Já que Jesus já tinha realizado 3 milagres. Ele tinha transformado água em vinho, ele tinha curado o filho de um oficial de um rei, e ele tinha também curado aquele aleijado ali que estava há 38 anos. E então, Felipe faz como muitas vezes eu e você nós fazemos, nós agimos com a razão. E o homem e a mulher natural discernem as coisas naturalmente, queridos. Mas os homens e as mulheres espiritualmente, esses discernem as coisas espiritualmente. Amém? Você talvez pode ser discípulo, você pode caminhar um tempo com o Senhor, mas se nós não vigiarmos, nós vamos nos comportar de uma forma racional, de uma forma muitas vezes que vai desagradar o Senhor. E o Senhor, queridos, quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o sobrenatural, amém? A oportunidade estava ali, a oportunidade estava no meio da multidão. Então a Bíblia diz que o discípulo André, graças a Deus, pelo discípulo André ali, queridos, naquele momento. O discípulo André, ele pulou ali na frente e trouxe um menino e disse, Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos na sua mão.
Então André, queridos, eu acredito que quando Jesus começou a falar, ele acreditou e ele começou a procurar, não, existe uma matéria-prima, existe algo aqui. Eu creio que o Senhor vai realizar mais uma vez. Ele fez alguns milagres, ele fez no passado, queridos. E André olhou, ele não olhou para a circunstância, ele olhou e creu que o sobrenatural de Deus ia agir mais uma vez. Eu declaro e profetizo, queridos, que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida, e que os nossos olhos serão abertos. Nós não vamos nos comportar como Filipe se comportou naquele momento, mas nós vamos nos comportar como André, amém, em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja passando por uma situação, e o Senhor diz, eu vou abrir os seus olhos nessa noite, eu vou abrir os seus olhos nesses dias, eu vou abrir o seu entendimento espiritual, porque André olhou e no meio da multidão, ele enxergou aquele rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos, estava ali a matéria-prima, queridos. Mas o que me chama a atenção é que aquele rapaz estava ali, e eu imagino ele fazendo aquele lanche, ou talvez a mãe dele fazendo aquele lanche para ele, e ele prepara aquele lanche, 5 pães e 2 peixinhos, e ele sabia que Jesus ia estar naquele lugar, mas queridos, a vontade daquele menino era ficar mais. A vontade daquele menino era receber mais de Jesus. Ele não foi como somente aquela multidão que ia ali somente para ser curado. Porque muitas pessoas eram curadas, como aqueles 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. E a multidão estava ali talvez somente para receber aquilo que Jesus poderia dar. Mas aquele menino queria estar mais com Jesus, de receber a sua palavra, de receber a sua verdade, queridos. Ele não queria somente as bênçãos de Deus, mas ele queria conhecer o Deus da bênção. Glória a Deus, aleluia. Então aquele menino, queridos, eu estava orando e o Senhor falava comigo, existia uma fome, uma sede no coração daquele menino, de ficar mais tempo com Jesus, de ficar ali ouvindo a palavra do Senhor, e ali então existia a matéria-prima. E o Senhor falava comigo, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que me buscam, aqueles que mesmo no meio das lutas, das dificuldades, dos desafios, continuam me buscando. Existe uma matéria-prima, existe algo dentro de você, queridos, uma unção que o Senhor já derramou, há uma presença que Ele já derramou sobre a sua vida, recursos que Ele já colocou na sua vida, e dali o Senhor vai extrair algo precioso em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez aquela multidão estava ali sem propósito, mas existia um menino que estava ali com um propósito, queridos, era receber mais da parte do Senhor. E André, queridos, o discípulo ali de Jesus, irmão de Pedro, né? Pedro era aquele que sempre saltava na frente, era aquele que sempre estava ali. E André também foi aquele que tomou a atitude e viu, queridos, a oportunidade, porque pessoas, quando estão com os seus olhos abertos, Deus faz enxergar além, queridos. Deus faz enxergar além do natural, queridos. Nós precisamos nos mover no sobrenatural. Enquanto o pastor, ele compartilhava dali de tantas coisas que o Senhor estava fazendo, de alguns pregadores, de alguns pastores, eu sentia tanta presença de Deus. Eu falo, Deus, é isso que nós queremos viver, é isso que nós precisamos, olhar as situações, as circunstâncias, não de uma forma natural, não de uma forma carnal, não com incredulidade, mas olhar, queridos, e ver além daquilo que ninguém está vendo, amém? Nesses dias eu creio que o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, glória a Deus. A Bíblia relata, queridos, que Eliseu estava em um lugar e ele revelava todas as estratégias do rei da Síria. Todas as estratégias do rei da Síria contra o rei de Israel. E todas as vezes que ele ia contra eles, ele era surpreendido com aquela batalha.
Então a Bíblia diz que aquele rei chama ali alguns homens da sua confiança e falou: qual de vocês tem contado as minhas estratégias para o rei de Israel, para o exército de Israel? Ele falou: rei, um daqueles homens falaram: rei, é Eliseu, e ele sabe até o que o Senhor pensa no seu quarto. Meu Deus do céu, que revelação maravilhosa. E então o rei decide mandar um exército para buscar, com outras palavras, para sequestrar Eliseu. E de repente, aquele rapaz que acompanhava ali, o Geazi, ele acorda pela manhã, logo pela manhã, e olha ao redor, e de repente ele viu um exército, ele viu carros e cavalos, e ele falou: ai de mim, meu Senhor, grande é o exército que está aí fora. E o Eliseu olhou para ele e falou: maior é aquele que está em nós, maior é aqueles que estão conosco do que este exército aí. Eu penso que naquele momento Geazi olha para ele, eu e você e eu, dois contra um exército inteiro, eu não estou entendendo nada, mas ele estava com os seus olhos fechados. E de repente o Eliseu faz uma oração, queridos, uma oração de um homem de Deus vai fazer com que pessoas abram os olhos. Deus vai dar a oportunidade para você, queridos, na sua casa, no seu trabalho, na sua célula. Você vai impor as suas mãos, queridos, e os olhos espirituais dessas pessoas vão se abrir. Como o apóstolo Paulo, que estava ali com os seus olhos fechados, ficou 3 dias cego, não comeu nem bebeu, e Ananias foi e impôs as mãos sobre ele, e de repente caiu como as escamas dos olhos dele, queridos. É dessa forma. E ele faz aquela oração ali, e aquele rapaz, ele enxergou, e ele viu carros e cavalos, mas agora era carros e cavalos de fogo ao redor, queridos. Eu creio que nesses dias o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, queridos. Nós vamos ver o Senhor agindo na sua casa, na sua família, na sua saúde. Eu creio que o Senhor está levantando discípulos como André, que viram algo diferente, teve uma oportunidade de exercer a fé dele, e o Senhor então fez, e então o Senhor multiplicou, então o Senhor fez grandes coisas. Glória a Deus, aleluia. E ele fez 2 orações. A primeira foi para que ele abrisse os olhos dele, o discípulo de Eliseu abrisse os olhos, e ele abriu no mundo espiritual. E a segunda oração foi para que os inimigos ficassem cegos. Eu creio que o Senhor está derramando uma unção, uma autoridade nesses dias, para que os inimigos sejam derrotados, em nome de Jesus Cristo, queridos. Eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor está fazendo nesses dias. Efésios capítulo 1, verso número 18 diz: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Amém? Glória a Deus. Ora, o apóstolo Paulo disse: eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, queridos, que os olhos dos nossos corações, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesses dias, e que nós não possamos nos comportar como Filipe se comportou naquele momento, de uma forma racional, mas que nós possamos nos comportar como André, queridos, que foi ali e achou, encontrou aquele menino e trouxe os 5 pães e 2 peixinhos e colocou nas mãos de Jesus. E Jesus então fala para os discípulos. Imagine você, tinha por volta de 20.000 pessoas ali. E Jesus estava prestes para realizar um milagre.
Mas antes dele realizar um milagre, ele fala para os discípulos organizarem todo aquele povo de grupos de 100 e grupos de 50. E a Bíblia diz, diante daquele direcionamento, os discípulos, eles foram na mesma hora que Jesus falou. Eles não falaram, mas Jesus, não, vai ser difícil. Não, mas Jesus é uma multidão. Na hora que eles ouviram o direcionamento, a voz, a palavra do Senhor, eles foram na mesma hora. E quantas vezes nós já tivemos um direcionamento do Senhor em uma área específica das nossas vidas e nós não tomamos ainda um posicionamento. O Senhor já falou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, em relação a alguma coisa, em relação a algo específico na sua vida, e talvez você ainda não obedeceu. Chegou o tempo, queridos, de nós obedecermos o Senhor, porque o ABCD do crente é obedecer, amém? Não é ABCD, é obedecer. Glória a Deus. Que eu e você, nós possamos, queridos, de bate pronto, nós obedecemos o direcionamento do Senhor. A segunda coisa que eu vejo no texto, ele mandou organizar, o grupo ali de 100 e de 50 pessoas. Existem milagres específicos que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas ele diz, vai organizar a sua vida. Vai organizar aquilo que precisa ser organizado. Coloca a casa em ordem. Coloca algumas coisas em ordem. Se livra do embaraço, A Bíblia diz, livrai-vos de todo embaraço, de todo pecado, porque existe uma nuvem de testemunhas. Livra-se do embaraço. O embaraço muitas vezes tem embaraçado pessoas, embaraçado o tempo. A palavra do Senhor diz que Ele vai remir os tempos em nossas vidas. E remir o tempo é você aprender a administrar o seu tempo. A coisa mais importante em nossas vidas, queridos, é o tempo. A nossa vida é o tempo. Deus deu tempo para você. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui ainda nessa terra. Se é um dia, uma semana, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quanto tempo você ainda tem? O relógio está a todo momento, queridos. Está passando. Estou olhando ali o relógio, ele está passando. A hora está passando. Quanto tempo ainda nós temos aqui nessa terra? Que eu e você, nós possamos administrar o nosso tempo, que nós possamos remir o nosso tempo, que nós possamos aproveitar o nosso tempo, queridos, em nome de Jesus. E o Senhor diz nessa noite, coloca a sua casa em ordem, existe uma multiplicação maravilhosa que eu vou fazer na sua vida. E o texto diz que enquanto Jesus multiplicava os pães e peixes, era de Jesus para os discípulos e dos discípulos para a multidão. Porque discípulo de Jesus, queridos, muitas vezes vão receber as bênçãos do Senhor primeiro. Amém? Essa é a primeira coisa. Aqueles que andam próximo, aqueles que andam com o Senhor, muitas vezes vão participar primeiro, e o Senhor derrama nos seus discípulos a graça, a unção, a prosperidade, e de você transfere para a multidão. Quantas pessoas já foram abençoadas através da sua vida? Olha para trás. Se olhar para trás, queridos, quantas pessoas foram abençoadas através da minha vida? Como eu iniciei essa mensagem falando da minha avó Corina, quantas pessoas foram abençoadas através de você? Que você possa olhar e que você possa crer, queridos, que o Senhor ainda faz. Glória a Deus, sabemos disso, mas que nós não possamos somente saber na teoria, mas que nós possamos acreditar que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Deus. E diante daquele povo recebeu, e a Bíblia diz que no final ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque aquilo que o Senhor vai derramar, a unção que Ele vai derramar, vai transbordar, queridos. Vai transbordar lá na sua célula. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas através da unção que você está recebendo
recebendo desse altar, dessa igreja, desses líderes, do pastor. Aquilo que nós recebemos é aquilo que nós entregamos. E eu creio que nesses dias o Senhor está multiplicando, e o Senhor está transbordando, e o Senhor está nos surpreendendo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E eu quero terminar essa mensagem, queridos. Eu quero terminar contando um testemunho que aconteceu em meados de 2018. 2008, faz muito tempo já. E eu estava querendo mudar de ramo na época, e eu aluguei um imóvel, estava tudo certo. E aí eu fui até a imobiliária, e a imobiliária falou: olha, você precisa arrumar um fiador. E na época eu não tinha nada, né? Assim, não tinha um imóvel no meu nome para colocar ali como garantia na imobiliária. E aí eles falaram: não, se você não conseguir o imóvel, né, você vai ter que desfazer o seu negócio. E eu estava tão empolgado, eu e meu irmão na época. Meu irmão era meu sócio. E aí eu falei: meu Deus do céu, vou ter que desfazer o negócio. E aí nós oferecemos 3 aluguéis. Pode ser pelo menos 3 aluguéis. Eles falaram: não. O proprietário ele não aceita os 3 aluguéis. Precisa ser você vai ter que apresentar mesmo aí o imóvel, fiador, né? E aí eu me lembro que eu saí triste, eu falei: meu Deus, vou ter que desfazer o negócio. E de repente eu comecei a compartilhar ali com um mecânico que consertava os nossos carros. E eu falei: rapaz, eu estou tão triste. Ele falou: o que aconteceu? Eu vou ter que desfazer o negócio. Porque eu fiz um negócio e a imobiliária está pedindo um fiador com um imóvel e eu não tenho condições. E como vocês sabem, né, eu conheço meu pai faz mais ou menos uns 5 anos. Está aqui meu irmão William, não conhecia o meu irmão William, né? A minha tia Magnólia, né? A Liv, né? Não conhecia. E na época eu não conhecia o meu pai. E eu falei: eu fico tão triste por não ter um tio, por não ter um irmão, principalmente um pai, para ser o meu fiador. De repente, se meu pai tivesse condições. E eu saí triste dali, e de repente, quando eu saio daquele lugar, queridos, eu volto ali para aquele lugar, para o imóvel, meu irmão estava me esperando, e ele estava muito feliz. E eu falei: o que foi que aconteceu? Ele falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu. A imobiliária vai alugar para a gente. Eu falei: glória a Deus. E ele falou: sem o fiador. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: com os 3 aluguéis. Ele falou: não, sem fiador, sem os 3 aluguéis. E na hora, queridos, o Espírito Santo de Deus falou comigo: eu sou seu pai. Eu sou o seu fiador. Ele está falando para você nessa noite: eu sou seu pai, eu sou o seu fiador, eu sou aquele que enviou o meu melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos orar nessa noite.